Olá, meu nome é Aline, eu sou formada em Letras, Língua Portuguesa e atualmente estou no último ano também do curso de Pedagogia. E eu me senti muito honrada em poder falar desse tema. Isso porque as minhas últimas experiências me têm proporcionado participar mais de uma educação que envolva mais arte, envolva mais reciclagem e envolva também mais brincadeiras. Atualmente eu faço parte de uma escola onde nós trabalhamos seguindo a linha do construtivismo. Por meio do construtivismo, nós ensinamos a criança que ela vai aprender por meio do objeto. Então, ela procura situações onde ela explora aquelas situações, ela vivencia aquelas situações e daí ela consegue ter o desenvolvimento, a aprendizagem por meio daquilo. É uma escola que segue essa linha há mais de 25 anos e vem dando muito certo. Então, eu acho que no caso dos brinquedos que são feitos com materiais recicláveis, é maior ainda o sucesso que a gente vem obtendo nesse período. Estou nessa escola tem mais ou menos uns 2 anos, então eu sinto como as crianças gostam e se sentem privilegiadas de poder estar nesse meio e viver essas experiências e também se descobrir, porque trabalhar com objetos recicláveis é isso, você usar a sua criatividade, sua imaginação para conseguir fazer as coisas que até mesmo você acha que você não é capaz de fazer. Existem alguns objetos que nós evitamos ao máximo de usar justamente por causa do nível de poluição que eles podem trazer, como por exemplo é o caso de um EVA. Um EVA ele demora muito tempo para se decompor, então nós evitamos ao máximo. Mas nós trabalhamos sim com objetos recicláveis, por exemplo, a gente pode incluir as garrafas PETs, que no meio ambiente demorariam 10 anos para se decompor, um pouco mais, dependendo do lugar. Então a gente ajuda utilizando eles também. Nós já usamos muito papelão, as tampas das garrafas PETs, frascos de remédio, embalagens de pasta de dente, de caixa de ovo, de manipulados. Então todas essas coisas podem ser utilizadas. Você não precisa pensar em algo muito difícil, muito complicado, porque a brincadeira vai surgir justamente em saber utilizar essas coisas simples e transformá-las em algo muito criativo, algo estratégico e algo que cative, chame a atenção justamente por você ter tido a participação naquela construção, naquele objeto. Eu considero que trabalhar com essas coisas é muito importante porque você traz uma memória afetiva muito grande para a criança. Primeiro pelo tempo que ela vai empenhar fazendo aquele objeto, construindo. Também pelo tempo que você vai gastar junto com ela, deixando ela pensar, levando ela a explorar aquilo. Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde é muito costume o uso de telas, né? Sendo que a Organização Mundial de Pediatria não recomenda o uso de telas até 2 anos. E depois dos 2 anos, esse tempo é muito curto. Certo seria você ter o contato com tela de celular, computador, televisão, de pelo menos 15 minutos a 25 minutos. Então, você tirando a criança desse meio e levando ela a explorar o que ela tem à sua volta, ela tem muito mais facilidade de se desenvolver e de evitar menos doenças, como problemas de cegueira, problemas de catarata, porque ela não foi exposta àquela luz que na realidade ela não está preparada para receber por causa da vista dela ser tão sensível ainda. E são atividades muito neutras, porque você pode fazer com crianças desde bem novinhas até crianças mais velhas. Por exemplo, no setor que eu trabalho, nós temos o berçário, que seriam crianças a partir dos 4 meses, e vai a escola toda até os 6 anos de idade, a pré-escola, né? Atualmente seria o 1º ano que nós temos lá. Então, dos 4 meses até o 1º ano, nós vamos ter atividades que vão trabalhar com o uso de sucatas, né, que nós chamamos, que seriam esses objetos recicláveis. Além de você resgatar esse tempo com a criança, esse estar junto com ela, trazer essa sensação de que você gosta e valoriza ela, você também trabalha questões emocionais, como por exemplo, você incentiva ela, dizendo você é capaz de construir, você consegue, você fez muito bem, você foi muito criativo. Então você cria laços com a criança que vão facilitar muito, né, o contato dela. Outra coisa que eu também acho interessante é que você ajuda até mesmo na relação pai e filho, né? Ou então tio e filho. Quem faz com você isso mesmo? Porque você está resgatando as suas próprias memórias ao brincar com essas crianças, com essas atividades.
Também que é interessante, né? Outra coisa que é interessante a gente pensar, quando a gente pensa nesse trabalho com sucatas, com materiais recicláveis, é que você também valoriza toda a classe social. Você mostra que não é porque o seu status, sua condição financeira é um pouco melhor, que só você pode brincar. Não, mas você ensina a valorizar aquelas oportunidades que você tem. Você ensina até mesmo a criança mais simples de baixa condição, né, como mencionado, que ela consiga também se divertir com coisas fáceis e simples. Então, se torna uma atividade muito prazerosa, onde todo mundo consegue brincar, onde todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue aprender, porque o objetivo de uma brincadeira é essa. É gerar algum conhecimento, mas ao mesmo tempo conhecimento lúdico, que te distraia, que seja diferente daquele convívio de sala de aula, aquela coisa que começa a te dar ansiedade, nervoso. Então não, você vai se descobrir produzindo esses elementos e vai ser uma atividade bem interessante. Eu achei legal trazer para vocês algumas diferentes possibilidades. Eu trouxe uma aqui, por exemplo. Essa é uma garrafa PET simples. E o que a gente precisou fazer? A gente colecionou as garrafas PETs, pediu para que eles levassem para a escola. Depois que eles levaram, a gente higienizou, lavou bem, deixou secando. E desde esse projeto de construção eles participaram, porque eles precisaram lavar, então eles sentiram toda aquela textura, todo aquele desenvolvimento. E a gente fez isso com crianças de 6 meses. Então eles colocavam na água, pegavam a garrafinha, jogavam fora a água, tudo isso eles fizeram. Depois que ela secou, a gente envolveu com plástico apenas para ficar colorido, chamar a atenção. Que você poderia substituir talvez pintando de tinta guache, qualquer coisa parecida. E nós utilizamos nesse caso aqui algumas miçangas e transformamos essa garrafa PET em um chocalho. E as crianças amam ver esse chocalho. Por quê? Porque além de você trabalhar a atividade auditiva, você também trabalha a atividade visual, porque são pedras, né, miçangas de cores diferentes. Então você já estimula a percepção visual dessa criança também. Uma outra coisa, você também treina a coordenação motora dela. Por quê? Porque se você for pensar, o movimento que ela vai fazer de pegar miçanga por miçanga e colocar aqui dentro, você está treinando a coordenação motora fina dela, porque olha o tamanhozinho da pedrinha. E você precisa treinar para pôr exatamente nesse buraquinho. Então aí você já está desenvolvendo uma outra atividade junto com ela. Outra atividade que nós usamos com a mesma garrafinha é que como nós tínhamos uma turma um pouquinho grande, então cada um tinha a sua própria garrafinha. Então você imagina numa sala com 8 crianças, suponhamos. Você vai juntar 8 garrafinhas e depois você vai pegar uma bola qualquer que você tiver. Você pode brincar de boliche com essas bolas. Acerta o alvo lá, acerta o boliche. Quantos você vai conseguir derrubar? Então você precisa usar a sua criatividade. Você pode trabalhar várias coisas com essa própria garrafinha. Outra coisa que a gente fez que funciona, né, no ambiente escolar é que nós colamos também uma foto de cada um deles aqui, na garrafinha. Então, o que você torna isso? Você faz com que isso seja uma chamada. Ah, o fulano veio, vamos colar aqui o rostinho dele. Ah, o fulano não veio, então não precisa colar o rostinho dele. Você vai usando a sua criatividade e estimulando ele. Outra coisa também que eles gostaram muito foi uma outra sugestão. Também é uma garrafa. Só que a gente colocou o nome de garrafa misteriosa, porque ela era uma embalagem de objetos manipulados, então ela tem essa textura mais escura, e dentro de cada uma a gente colocou um elemento. Só que o nosso objetivo era treinar a percepção auditiva. Então a gente balançava e deixava a criança descobrir o que será que tem aqui dentro. A gente tinha mais de uma garrafa desse nível, né, desse tipo, e cada garrafa tinha uma coisa. Uma era água, outra algodão, outra uma chave. Então você treina a criança e faz esses jogos de descobertas com ela. A mesma atividade você poderia fazer também um boliche com essa garrafa, não teria problema. Você poderia fazer um jogo de argola, você pode pegar um papelão, vamos supor, de papel higiênico. Papel higiênico, você vai lá, cortar aquele rolo e vai transformar ele numa argola. Então agora você vai ter que acertar aquele papel higiênico aqui, como se fosse um disco de encaixe. Você também tem outras opções, ó. Eu separei aqui também 2 tampinhas. São tampinhas diferentes, sem nada escrito dentro, nada nelas. Você pode fazer um tabuleiro de dama, por exemplo, com essas tampinhas. Um time é o time azul, outro time é o time branco. Você consegue. Recentemente nós tivemos um evento que foi aberto aos pais. Esse evento a gente tinha que trazer, né, lembranças de infância. Cada turma ficava com um. Nós conseguimos construir um que ele era chamado de campeonato de champinha na minha infância. E aí nós fizemos uma pista com obstáculos.
A pista podia ter um morrinho, podia ser reta, podia ter um buraco, não importava. Você cria os seus obstáculos, você faz o que você quiser. E aí você ia dando petelecos, assim, ó, nessa tampinha. E o que chegasse primeiro ganhava. E foi ótimo, porque você passa tempo lá distraindo. Então você treina os seus movimentos, você treina a sua coordenação, você trabalha em equipe, você aprende a conviver um com o outro. Então são muitas maneiras que nós temos de aprender com esses objetos. Você resgata esses objetos e você transforma eles em muitas coisas úteis. Outro que eles gostam muito é que a gente tem aquelas bandejinhas de ovo, né? Elas são de um papel um pouquinho mais grosso, mais resistente. Então a gente pode colocar até ali sementes de plantas. Que tal você pegar aquela sementinha e pôr ali e ver ela crescer e nascer ali dentro? Ou então separar aqueles, como nós utilizamos no ambiente escolar, para pôr tinta. Recipientes de tintas diferentes e você trabalha usando aquilo. Então tem muitas possibilidades. A questão é que trabalhar com sucata, trabalhar com materiais recicláveis, exige de você atenção, concentração, exige de você criatividade. Então isso é muito interessante. Você cativa a criança, você traz ela para perto de si e você se surpreende com as suas próprias habilidades e com a sua capacidade de ajudar o meio ambiente, que é o que mais precisa, tá bom?